irmãos? Tá tudo bem, Rafa? Está enquadrado já? Tudo certinho? Ok? Tá bom. Hoje nós estamos fazendo a primeira mudança, né? Que é o culto não estará mais disponível no dia do culto. O entendimento da liderança espiritual da igreja é incentivar os irmãos a voltarem para a igreja, né? Devagarzinho, com segurança. Mas ele estará disponível sim, terça, quarta-feira, assim que o Rafael conseguir fazer a edição dele, estará disponível lá no YouTube o culto ao vivo aqui, né? Ele gravado aqui agora. Então está sendo gravado agora, vai ser entregue na terça ou na quarta-feira, aproximadamente, tá certo? Hoje, de 1 ano e meio para cá, nós tivemos um culto com 60 pessoas, que foi antes, lá quando parecia que tudo ia acabar, lá no ano passado, né? Parece que estava acabando toda a história. Nós tivemos um culto com 60 pessoas e depois veio a famosa e terrível segunda onda. E aquela segunda onda, então, de lá para cá, hoje é o culto com mais pessoas na igreja. Tá? A gente está feliz já com os irmãos voltando, e assim, voltando vacinados, a maioria, voltando com uma certa segurança, né? Eu acho que, e entendendo, irmãos, o que eu tenho já começado a falar, até então eu não tinha falado isso com os irmãos, eu até agora, como pastor, entendendo o limite de cada irmão, de cada crente, entendendo todos. Desde o primeiro momento, a gente entendia os que queriam voltar, entendemos os que não queriam voltar. Fizemos tudo para os dois grupos, para quem se sentia bem aqui, para quem não podia, estava em casa. Então, nós mantivemos tudo. Mas a gente chegou num ponto hoje que esse vai ser a nossa vida, irmãos. Né? A partir de agora, essa é a nossa vida. Vacinar, repetir a vacina todo ano, infelizmente ver uma doença, um adoecendo, uma doença mais grave, outro menos, mas essa creio que assim será a nossa vida da agora para frente, né? Serão assim os nossos dias. Dificilmente a doença será erradicada totalmente, assim como outros vírus do passado não foram erradicados, né? Então a gente espera que a gente consiga conviver, confiar no Senhor, não se desesperar, saber que o Senhor cuida de nós. Saber que a nossa terra é lá, a nossa terra eterna é no céu, é com o Senhor. Tomar todas as precauções aqui, cuidado que preciso for aqui. Mas é confiar no Senhor, né? Acho que é assim que deve ser a nossa vida. E a tendência agora é a igreja voltar, os irmãos voltarem, encher novamente, a gente voltar à nossa vida, chorar, né? O luto nosso. Né? 3 pessoas da nossa comunidade, né? 3 irmãos queridos, né? Que partiram, que Cristo chamou aqui do nosso meio, do nosso convívio. Estevão, o Aníbal e o Zé Antônio, 3 amigos, parceiros. E chorar, esse não tem como voltar, né? Não tem como voltar atrás. E daí para frente viver, né? O que nós podemos viver. Bom, Marcos capítulo 1. Hoje a gente começa, inclusive, uma série de estudos muito nova, novinha. Tá? Marcos capítulo 1, verso 1 ao verso 12. Prazer em conhecer, é o texto. A igreja começou a fazer, esse semestre nós vamos precisar muita ajuda dos irmãos. Nós entendemos que nós não teremos nem copastor, nem secretária, nem esse semestre nós não teremos ninguém contratado pela igreja. Nós vamos nós vamos contar com os voluntários, com o voluntariado dos irmãos, tá? O Kelvin, né, que é o seminarista, vai nos ajudar esse semestre todo. E no mais, nós é que vamos conduzir os trabalhos. Dentro desse propósito também tem questão financeira. Conversei com o Pedro, falei, Pedro, vamos economizar esse semestre, a igreja precisa muito de uma reforma. Então esse semestre é provável que a gente faça uma reforma na igreja, troque o piso, pinte a igreja, faça também para a igreja ficar mais bonita, mais atraente visualmente para as pessoas. Então temos alguns desafios aí para esse semestre. Marcos capítulo 1, verso de 1 ao verso 12, a Cruz do Rei. A Cruz do Rei é um livro do Timothy Keller, que eu vou usar bastante na minha leitura em casa, e como a gente precisa respeitar os direitos autorais, tá? Então, para que você saiba que algumas partes do sermão, as divisões dos capítulos, alguma ilustração, ela pode vir dessa obra do Timothy Keller, que é chamada de A Cruz do Rei. Cruz do Rei. Timothy Keller é um pastor americano muito famoso, e essa parte do sermão, algumas ilustrações, alguns conteúdos, podem vir aí dessa obra A Cruz do Rei do Timothy Keller. Então, Marcos capítulo 1, verso 1 ao verso 12, diz assim:
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com a água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos os serviam. Até aí, a cruz do rei. Então hoje a gente inicia uma série de estudos no livro de Marcos. O livro de Marcos, o evangelista Marcos será o objetivo, né? Na verdade não é o objetivo, será a base do nosso sermão durante alguns meses aqui na Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. Antes, a gente pode ter uma pergunta que eu não sei se você já fez: para que 4 evangelhos? Não sei se alguma vez você pensava, gente, mas para que 4 textos diferentes? Por que 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. A diferença entre os evangelhos, aliás, lá há muito tempo, a gente se lembra das gincanas. Acho que eu tenho que entrar aqui, né? Acho que eu não posso sair muito aqui da... Pode, tem problema não? Pode, então, tudo bem. Há muito tempo, a gente tinha, lá nas gincanas bíblicas da adolescência, tinha uma pergunta assim: o que são os evangelhos sinóticos? Não sei quem é dessa época, né? Aí respondia Mateus, Marcos e Lucas, porque João não é, certinho? Mateus, Marcos e Lucas. O que é sinótico? Sinótico é parecido. Então você tem 3 evangelhos muito parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, e um muito diferente, que é João. Mateus, para quem estuda o livro, vai dizer, olha, Mateus apresenta Jesus como rei. A Lucas apresenta Jesus como homem. Lucas era um médico, então ele apresentava Jesus na sua humanidade. Marcos vai apresentar Jesus como servo sofredor, o rei, mas muito mais um servo sofredor que vai para a cruz. E João apresenta Jesus como Deus. A maior parte de João não está nos outros 3 evangelhos. João é teologia pura, João vai falar sobre teologia. Marcos é o servo, Jesus como o servo. E quem é Marcos? Quem que é esse autor? Quem que é essa pessoa chamada Marcos? Marcos é o João Marcos. Pastor, quem que é então esse João Marcos? O João Marcos, em Marcos capítulo 14, versos 51 a 52, conta a história de um menino, de um jovem, que quando Jesus estava sendo preso, ia para a crucificação, um jovem, ele parece que ele é pego meio de surpresa, e ele sai enrolado apenas num lençol para ver o que estava acontecendo. E o texto vai dizer que esse jovem, no meio da história, ele perde a roupa e sai correndo. Marcos 14, 51 e 52, há quase um consenso de que esse rapaz era o Marcos, esse que escreveu esse texto aqui. O Marcos, ele era um menino importante, um jovem importante, por quê? Porque a mãe dele era muito crente. Quando Pedro estava preso e eles saem da cadeia, que eles voltam para casa, é para a casa da mãe do Marcos que eles vão. O Marcos, ou João Marcos, se assim preferirem, ele fez parte da primeira viagem missionária de Paulo. Só que no meio da viagem, ele deixa a viagem no meio, e quando eles vão para a segunda viagem missionária, Paulo não quis levar João Marcos, falou, olha, eu não vou levar esse menino me deu trabalho na primeira viagem. E o Barnabé, que era um primo do Marcos, falou, então eu fico com ele. Barnabé sempre teve essa característica, né, de ser aquele que estende a mão para quem é mais fraco.
Tem até a música, né? E quando Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos. E esse amigo foi Barnabé. Paulo foi amigo de Barnabé. E nesse momento, Barnabé foi amigo de Paulo. E nesse momento, Barnabé ele vem a ser o amigo do João Marcos, o menino que precisava de uma pessoa para apoiar no seu ministério. E lá na frente, Paulo fala, olha, eu trago o João Marcos para mim, que ele é importante. Então esse é o João Marcos. O João Marcos, ele era apóstolo de Jesus? Sim ou não? Não, não era apóstolo de Jesus. Não foi. Então, de onde Marcos conta a história de Jesus? Pedro, lá na carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, Pedro chama João Marcos de filho. Então João Marcos era como se fosse um filho para Pedro. Quem é que conta todo o evangelho para Marcos é Pedro. Se você quisesse chamar de evangelho segundo Pedro, poderia. Porque é Pedro que conta para Marcos toda a história, tudo o que aconteceu. Tanto é que durante o desenrolar dos nossos estudos aqui na igreja, você verá que todas as ações que acontecem no livro de Marcos, Pedro está no meio. Então Pedro está contando a partir daquilo que ele viu, que ele experimentou. E aí a história, então, o ministério de Marcos, embora a Bíblia não seja clara nisso, mas a história vai falar um pouquinho para a gente. Marcos ele foi o pastor na igreja de Alexandria, parece o fundador da igreja. Lá ele foi perseguido e arrastado pelo pescoço nas ruas da cidade e martirizado lá, nessa cidade. E depois diz a tradição, e aí não tem nada a ver com Bíblia, mas diz a tradição, que os restos mortais do João Marcos estão nessa igreja aí, que fica em Veneza, na Itália, que é a Catedral de São Marcos. Por que eu falo que a Bíblia não tem nada? Gente, algumas questões são bem complicadas nessas questões de restos mortais. Os restos mortais do João Marcos possivelmente foram levados para essa igreja 500 anos depois da morte dele. Então é muito difícil você ter confiança para dizer realmente são os ossos do João Marcos que estão ali. Na viagem para Jerusalém, boa parte das coisas de Jerusalém são todas também a partir de estudos. Dificilmente você tem algum lugar de Jerusalém que você pode ter certeza que aquele lugar é exatamente o lugar bíblico. Gente, é muito emocionante. Tem alguns lugares, o tanque de Betesda, lá onde a água era movimentada, lá quando os arqueólogos escavaram a cidade de Jerusalém, eles encontraram a placa dizendo, aqui é o tanque de Betesda. Ou seja, não há dúvida, muito legal, muito interessante. Alguns não, alguns são por meio da história. Aqui é um desses casos. Então esse é o João Marcos, provavelmente o corpo, os restos mortais estão nessa catedral. E o Evangelho? O Evangelho de João Marcos, irmão, se você não fizer essa leitura comigo aqui no começo, dificilmente você vai compreendê-lo como você deve de fato fazer isso. O João Marcos, ele vai escrever o seu texto, ele não vai falar muito. É o menor dos evangelhos. Ele é o que basicamente, eu não sei se não tem nenhuma ou se tem pouquíssimas parábolas. João Marcos não está interessado no que Jesus disse. João Marcos está interessado no que Jesus fez. Então é um livro de extrema ação. É o imediatamente, é agora, logo após, em seguida. Essa, inclusive, disse que é a tradução da mesma palavra grega, todas elas são traduzidas de formas diferentes assim. Ele deve ter escrito isso antes da destruição de Jerusalém, e o público-alvo são os romanos. É outra questão importante para você saber, para que tanto livro? Por que tanto livro parecido? Gente, porque a Bíblia, meus irmãos, ela precisa alcançar as pessoas no seu jeito de ver. Havia essa preocupação com a Bíblia. Olha, a Bíblia precisa ser produzida na língua daquela pessoa, no jeito daquela pessoa. Por isso, que a Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, ela não pensou duas vezes em manter o sustento da Glória, da nossa missionária Glória. Vocês sabem, eu falei, um dos irmãos que faleceu por causa da Covid aqui nesse último ano, é o Estevão. Estevão, esposo da Glória, eles faziam um trabalho para a tradução da Bíblia para a linguagem de surdo, porque ela brigou comigo um dia, vocês sabem, né? Numa live dessas, eu dizendo, ela faz trabalho com surdo mudo, ela, pastor, não é surdo mudo, é surdo, ninguém é mudo, certo? O mudo é raríssimo, ele é surdo.
Ele só é mudo porque não aprendeu a falar, porque não escuta. Tanto é que tem alguns que conseguem desenvolver a fala, porque treinam a fala. Então, pastor, começa errado aí. Não é surdo-mudo, é surdo. É surdo-mudo não, surdo. Então, por isso que a igreja investe tanto, há muitos anos, nesse ministério. Porque a gente entende que a Bíblia precisa chegar na pessoa na língua dela. E Libras é a língua da pessoa. Ela precisa saber de Cristo na língua dela. Os evangelhos são feitos assim. O evangelho de Marcos é para os romanos. Não era para o judeu. Pastor, como é que sabe disso? Olha, se você pega Marcos capítulo 3, versículo 17, o João Marcos, ele vai fazer uma coisa que é diferente, que não é muito comum. Diz assim, ó, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Boanerges é aramaico, é a língua das pessoas que estavam ali do dia a dia. Para que ele traduz essa língua? É como se eu dissesse assim para vocês, irmãos, hoje nós vamos ter, depois da igreja, vamos ter aí uma pamonhada, que significa um bolo de milho. Não precisa, vocês sabem o que é. Aqui, Marcos está explicando uma palavra cotidiana para alguém que não conhecia aquela palavra. Por isso que a gente tem quase certeza que o texto de Marcos, ele é indicado para quem não era da sua terra. E no capítulo 15, versículo 16, ele também vai explicar uma outra palavra. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório. Está vendo? Ele está explicando uma parte do palácio, que as pessoas, quem estava no dia a dia, sabia o que era. Mas como ele está falando para uma nação distinta, diferente, ele vai explicar alguns termos. Então, para que serve o evangelho de Marcos? Para aquele que não era judeu, a preocupação de Deus, com pessoas que não eram de Israel, para que aquelas pessoas pudessem entender a salvação de Jesus. E Marcos, o seu grande objetivo é falar sobre a vergonha da cruz, sobre o servo que sofre para os romanos e para aqueles que não eram judeus, para nós. E então, conhecemos o Marcos, conhecemos aí o João Marcos, sabemos quem que ele é, sabemos o livro, conhecemos o livro. E para a gente entender então a obra, eu vou conversar com vocês sobre aí algumas apresentações que Marcos faz. Marcos, para mim, ele vai começar o texto apresentando os 3 personagens principais da salvação humana. O maior suficiente, Deus. O homem, que é aquele que vai receber a salvação. E o diabo, que é aquele que vai atrapalhar o processo. E aqui, para que ele mostre, lá no capítulo 16, até o capítulo 16, a salvação em Cristo, ele vai mostrar que 3 partes estão envolvidas. Deus, o autor, consumador, aquele que é de fato o sustentador da fé e da salvação. O homem, que é aquele que vai receber o resultado dessa salvação. E o inimigo, o diabo, que de todas as formas possíveis vai entrar no meio para atrapalhar totalmente o processo. Nesse primeiro capítulo de Marcos, de Marcos até o versículo 12, nós temos uma presença marcante dessas 3 figuras. A primeira delas é Deus. Deus é o primeiro. Aqui o que me chama a atenção, e chama a atenção dos autores, é que Marcos começa com uma teologia, que não é comum no livro de Marcos. Não estou dizendo que Marcos não era um teólogo, mas existem várias formas de se fazer teologia. Uma delas é teologia teórica. É você teorizar algumas coisas, você fundamentar algumas coisas a partir de uma concepção da razão. E ele começa dizendo assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pronto, ele mostrou quem que é Jesus. É Deus, Jesus é Deus. Jesus não é uma figura importante. Jesus não é a luz do mundo, embora seja também. Jesus não é o amor, embora seja também. Jesus não é essa figura da paz, essa figura do amor, essa figura importante, como várias crenças religiosas no mundo pregam. Olha, ele é importante, ele é um ser de luz, é uma pessoa importante, mas igual a Cristo, outras existiram. Não, para Marcos, Jesus, ele inicia o seu texto dizendo assim: o evangelho é de Jesus Cristo, Filho de Deus. 3 títulos para a mesma pessoa: Jesus, Cristo,
Filho de Deus. Então nós temos 3 importantes títulos para Jesus. Jesus é Jesus, gente. Jesus é o José. Jesus é o nome comum. Jesus hoje, se ele tivesse nascido aqui hoje, aqui no Brasil, ele seria o Enzo. É Enzo, não é? Um nome muito comum nos dias de hoje, o Enzo. Já pensou, pastor, você está falando bobagem? Não, não estou, gente. Jesus é um nome comum da sua época. Jesus não significa nada no sentido de ter uma carga de sentido no nome. Jesus é o José. É o nome comum. Então ele está dizendo, olha, eu estou falando para vocês do Jesus. É esse mesmo que vocês estão vendo por aí. Só que Marcos, ele vai introduzir aqui uma questão extremamente importante no texto, que é Jesus, o Cristo. Cristo, pronto, isso aqui não é mais normal. O Cristo é uma figura ungida. O Cristo é o Messias. O Christos é o Senhor. Essa é a palavra, é o Senhor. Ele é exatamente essa expressão, a figura que é ungida. Ele é o rei. Marcos, no primeiro versículo, ele está dizendo, olha, eu estou falando para vocês de um homem comum, de homem igual a vocês, mas que ele é o Cristo, o ungido, é aquele que é o Messias, é aquele que é importante. E ele vai dizendo o seguinte, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então esse Cristo, o ungido, que é o Filho de Deus, e tem aí uma terceira afirmação extremamente importante, ele é Filho de Deus. Ele já está dizendo aqui desde o começo, que Jesus é o Senhor. Versículo 3 está escrito assim, ó, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Ele está fazendo referência a Cristo como Senhor, Senhor. E olha que audácia de João Marcos. Por que uma audácia, pastor? Ele está puxando a gente chama na língua portuguesa de intertextualidade, que é você pegar um texto e incluir dentro de outro texto. Isso é intertextualidade, isso é língua portuguesa. Isso despenca em concurso público, tá? Em Enem. A intertextualidade do texto, ou seja, é um texto dentro de outro texto. Ponto, é isso. Aqui você tem a intertextualidade. Marcos está pegando o profeta Isaías para dizer que lá quando Isaías fez uma referência a Deus, esse Deus é Cristo. Preparem o caminho do Senhor. É Ele, é o Jesus, é o Cristo ungido, o Filho de Deus, o Senhor. Essa palavra Senhor, ela aparece em alguns textos aqui do Novo Testamento. Em Lucas capítulo 19, 33, diz assim, ó, quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos, Senhor, no grego, Senhor, aquela palavrinha Senhor. 1 Coríntios 1 a 3, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor, é a mesma palavra. E Mateus 6, 24, ninguém pode servir a 2 senhores, é a mesma palavra. Senhor é o dono, gente, simplesmente isso, é o dono. Senhor é o dono de todas as coisas, é o dono. Esse é o Jesus que Marcos apresenta. Então, a primeira figura da salvação, que lá no capítulo 16, vai culminar com a morte e ressurreição de Cristo, salvação, a missão para os crentes, essa missão, ela começa com a apresentação de Jesus, que é Deus, que é Senhor, que não é uma luz, que não é um ser especial, que não é um profeta, embora seja todas essas coisas, mas não é isso que de fato Cristo é. Cristo é o ungido Senhor, Filho de Deus. Isso determina, inclusive, irmãos, a gente, agora durante a pandemia, nós tivemos um estudo longo lá no Zoom, lá online, sobre seitas cristãs, que são seitas que se parecem muito com a igreja evangélica, mas não são. O fator determinante para dizer, olha, esse aqui é evangélico e esse aqui não é evangélico, é a maneira como ele vê Jesus. Para a igreja evangélica, para a igreja católica também, exatamente igual. Para a igreja evangélica, para a igreja católica, inclusive a teologia de Cristo, ela vem da igreja católica, nós adotamos essa igreja integralmente, essa doutrina integralmente. Jesus é Deus, Senhor, é o único, Jesus não é uma luz,
não é um profeta importante, não. Jesus é Deus, ponto. E Marcos me apresenta Jesus Cristo como Deus. Segundo, ele apresenta o homem. Ele vai apresentar de forma muito interessante o homem, a humanidade, na pessoa do João Batista. João Batista é ele. Quem que é João Batista? João Batista é filho de Zacarias, com a Isabel, parente de Maria, mãe de Jesus. João e Jesus eram parentes, foram parentes, e foi um milagre o nascimento de João. Eles eram já de idade avançada, os pais, e ela era estéril. E Deus deu a Isabel um filho, que foi o João, esse rapaz João. Para todo mundo que olhava para o João era o cara. João era exatamente aquele homem importante. Tanto é que todo mundo enxergava João como justo. Ele era ouvido, inclusive, pelos reis, pelos governadores da sua época. Inclusive, incomodava o sistema. João incomodou o sistema, respeitado. O texto bíblico diz que de todos os lugares as pessoas iam atrás de João, para que João pudesse batizar essas pessoas. Você sabe que o batismo aqui é interessante em toda a época, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele. Mas quem vai para Israel e passa no Rio Jordão, muitos batizam de novo. Certo? Tem foto do Bolsonaro batizando lá no Rio Jordão. Tem a fotinha dele lá, foi batizado aqui pelo pastor tal, no dia tal. Então todo mundo que passa, batiza de novo lá. Eu não batizei, irmãos, eu confiei no meu batismo do pastor Isaac, viu lá aí, depois avisa para ele, ó, pastor Santos precisava de novo não. Depois eu vou falar de novo sobre o batismo daqui a pouco. Mas é uma sensação o batismo no Rio Jordão. É uma sensação, é descer ali no mesmo lugar que Jesus foi batizado. E as pessoas iam de todos os lugares para que João pudesse batizar essas pessoas. E ele era, se fosse hoje, a gente chamaria João de quê? De diferentão, de exótico. Né? João é exótico. João vivia no deserto, bem exótico. Né? Nos dias de hoje talvez teria um blog aí, quando ele saía do deserto um pouquinho, né? Um Instagram famoso, ele era diferente, ele vivia no deserto, ele só vestia roupa de pele de animais, de camelo, né? Ele só vestia roupa de peles de animais, tá? E a comida do João era mel silvestre com gafanhotos. Diferente, João era totalmente diferente, ele era alternativo. João moraria em Pirinópolis aqui, sabe, assim, né? Alternativo, diferente, João era diferente. E todo mundo via o João como sendo assim uma pessoa especial, sensacional, é demais. Mas o João não se via assim. Quando Marcos apresenta João, a visão que o João tinha de si mesmo era de um homem totalmente degenerado, denegrido, morto pelo pecado. É assim que Marcos apresenta João. Essa falinha aqui do Charles Spurgeon, para falinha, porque eu já vi de 200 pessoas dizendo que são de pessoas diferentes, tá? Mas o texto é interessante. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Esse é o homem na sua natureza. Naturalmente, eu sou muito pior do que as pessoas pensam que eu sou. In natura. Naturalmente, eu sou muito pior do que as pessoas pensam de mim. Eu estou morto. Eu estava morto no meu pecado. Eu estava morto no meu delito. Eu estava morto. Era morte. Era podridão. Era morte eterna. Morte para sempre. E o João, todo mundo olhava o João dizendo assim, esse rapaz é top. Esse não precisa nem de salvação. Ele já veio meio salvo. E o João, quando ele se olha, ele diz o seguinte, olha, vocês estão se enganando em relação a mim. Eu não sou nada disso que vocês estão pensando. Depois de mim, é que virá aquele que de fato é alguma coisa na vida das pessoas. Esse que virá depois de mim, eu não sou digno nem mesmo de me ajoelhar, pegar a sandália dele e desamarrar a sandália dele. Esse sim, e eu não sou nada disso que vocês pensam que eu sou. De fato, quem é importante é aquele que virá. O culto tem que ser a Deus. Tá? Então, só esses cuidados que são importantes. Não estou brigando com a música, não, lá na sua casa, lá no ninguém usa rádio mais não, né? Lá no Spotify. Não tem problema escutar, não. Estou dizendo que num culto público,
a gente tem que focar tudo que nós podemos em Deus. Tudo que puder tem que estar em Deus. Mas também tem essa história, você é ouro de Ofir, você é precioso. Irmãos, é assim, depende. Depende de quê? Depende em quem você está. Sem Cristo, você não é nada disso. Em Cristo, Deus olha para você pelo sangue de Jesus, e você sim é ouro precioso, você é pessoa preciosa, você é filho de Deus amado. Em Cristo, a gente se torna um filho amado, um ouro precioso, uma riqueza para Deus. Sem Cristo, que a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Marcos apresenta Deus, o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, apresenta o homem, todo mundo achando que ele era sensacional e espetacular, e ele está abrindo os olhos das pessoas e dizendo, eu não sou nada disso do que vocês imaginam. Em relação a Cristo, eu não sou digno sequer de desatar o cadarço da sandália dele. E aí vem o terceiro personagem, que é o inimigo das nossas almas. Marcos, nesse processo, ele vai apresentar o inimigo das nossas almas. Eu disse para vocês que é uma narrativa extremamente dinâmica. É o logo após, é em seguida, imediatamente, sem muita conversa. Se você pega o texto da tentação de Jesus nos outros evangelhos, ele é gigante. Aqui não. Jesus foi levado para o deserto e ali foi tentado por 40 dias, estava com os animais e os anjos o serviu, ponto. Jesus está ali, essa é a ideia, é sem longos discursos. Agora pensa comigo que isso acontece no dia depois, ou logo depois do batismo de Jesus. Irmãos, o batismo é, sem sombra de dúvidas, um dos dias mais importantes da vida do crente. Se eu perguntar para todos vocês que são batizados aqui, é quase certeza que você vai se lembrar dos detalhes daquele dia. Porque é um dia, talvez, um dia mais marcante da nossa vida, gente. Quando você batiza alguém, ou quando você é batizado, você diz o quê? Eu morri para o mundo, estou vivendo para Deus. Gente, que coisa mais maravilhosa do que isso? Você quer uma coisa mais linda do que quando um jovem, um adolescente, fala, pastor, eu quero me batizar, porque eu quero morrer para esse mundo e quero viver para Deus. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso, irmãos? Isso é a coisa mais linda, mais maravilhosa que existe. Claro, ela é reflexo do dia da salvação. Isso é o mais espetacular que a gente tem. A física, palpavelmente, visualmente, é aquela coisa mais linda da história do crente. E é talvez o dia que você está mais, se a gente fosse usar um termo bem gospel, você está no fogo, sabe? É um varão de fogo. É exatamente aqui o dia que você está mais assim, oh meu Deus, agora eu quero o céu. E é exatamente o dia que o diabo audacioso e astuto foi tentar Jesus Cristo. Olha a audácia, olha a astúcia do inimigo. Marcos está me mostrando, gente, não brinquem com o pecado. O diabo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Ele não vem para brincar com a gente. Ele vai usar todas as armas que ele tiver, inclusive a própria mentira. Porque o diabo, ele usou tanta mentira com Cristo. Mesmo. Jesus foi levado para o deserto. Mais uma vez aqui. Pode ser que seja? Pode. Aqui. Esse aí é o lugar da tentação de Jesus. Tá? Aqui é em Jericó. É um território árabe, inclusive. Não é sob domínio de Israel. É um território árabe. Aqui já tem uma igreja católica. Todos os lugares da Terra Santa têm uma igreja, geralmente católica. Eles chegaram lá no começo e construíram essas igrejas. Aqui em cima, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver os buraquinhos aqui, ó. Em cima. Aqui, gente, aqui, ó. Monges cristãos se desligavam da vida dele e iam morar nesses buraquinhos aqui, ó. E ali viviam a vida ali. Eu não sei como é que comiam, não sei, mas viviam ali. Então Jesus deve ter sido levado, de acordo com a tradição, para esse lugar. Pastor, mas e hoje em dia, como é que faz para chegar lá, gente? Turista, para ganhar dinheiro de turista, faz de tudo. Então hoje, olha lá, tem um teleférico, certinho? Então chegou o capitalista e falou, então vocês querem ver onde Jesus foi tentado? Então eu vou construir um bondinho
e vou levar vocês lá. Então a gente entra no bondinho e chega até lá onde Jesus foi levado pelo diabo. Porque lá no texto que narra detalhadamente, diz que Jesus foi levado para o deserto e para um lugar alto. E lá o diabo, entre tantas coisas, disse assim para Jesus: Jesus, se você prostrar aos meus pés, eu vou te dar tudo que você está vendo. É dele. Era dele. Era dele. O mundo é dele. O mundo jaz, o mundo morreu no maligno, mas é dele. É claro que não é dele. O diabo está dando e querendo oferecer coisas para as pessoas, coisas que ele não pode cumprir. Isso é o que o diabo mais faz na vida das pessoas. Ele diz para a esposa que tem um marido melhor do que o que ela tem. Ele diz para o esposo que tem uma mulher lá no trabalho que é muito melhor do que a mulher dele. Que ele vai dar uma coisa muito melhor para ele. Que ele vai chegar no jovem e vai dar ao jovem uma aventura por meio de vícios e de tantas coisas do mundo que seriam as melhores coisas da vida do jovem. Mentira! O diabo não pode dar nada que de fato seja bom, porque ele é o pai da mentira. Quem dá coisas boas para a pessoa é Deus. Deus é que dá prazer eterno, vida eterna, alegria eterna, paz eterna. É só em Deus. O diabo está mentindo mais uma vez. E você tem aqui o diabo mostrando, ou pelo menos conduzindo a conversa para uma tentação. E mais, às vezes você pensa, e quando eu era menino, eu pensava, mas Jesus foi moleza. Ele ficou 40 dias lá no deserto, e lá no deserto ele foi tentado e acabou. Não é isso, irmãos. Aqui, nesse texto dos evangelhos, você tem a síntese da tentação. Hebreus diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus passou por todo tipo de tentação. Então Jesus não foi tentado no deserto e nunca mais. Jesus foi tentado em todo tipo de tentação, porém sem pecado. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo não constrói, o diabo não dá vida e o diabo não oferece nada de bom. É exatamente as três figuras centrais do plano da salvação. Deus construindo a salvação unicamente nele, o homem como objeto dessa salvação e o diabo que tenta de todas as formas distanciar o homem de Deus. É exatamente isso. E a gente termina pensando sobre isso. O que a Bíblia, o que esse primeiro capítulo de Marcos me ensina? Quem é Deus? Quem é o único que pode nos salvar? Como é que a salvação se dá? Quem sou eu sem Cristo? Qual é o meu estado natural? A gente tem muita noção, às vezes, diz, o fulano é tão bom, sabe, a pessoa é tão boa. Não existe justo sem Cristo. A Bíblia diz que não há justo sem Jesus, ninguém, nenhum, sequer um. E depois mostra todo o poder do inimigo para afastar as pessoas daquele que de fato construiu a salvação. Começamos o livro de Marcos, que você leve para casa pelo menos esses três personagens: Deus, Senhor, dono, Deus sobre todas as coisas. Nós, dois estados: antes de Cristo, morto; em Cristo, vivo, filhos abençoados do Senhor. E o diabo, que tenta de todas as formas, inclusive com promessas que ele não conseguirá cumprir, afastar cada um de nós do bom Pai, do Criador. Que Deus os abençoe. Leve isso para a sua semana, leve isso para a sua vida, e assim a gente começa o estudo do livro de Marcos. Deus abençoe.